eu fui fazer direito porque você tem que ser professor de alguma coisa, né? Exato. Você não pode ser professor ponto, é professor de alguma coisa. Aí direito podia ser. Aí eu acabei fazendo mestrado e doutorado em direito, mas quando eu voltei para o Brasil, as portas se abriram em faculdades de comunicação. Você fez direito e jornalismo juntos, graduação. Aí você foi para França. E fiz mestrado e doutorado em direito. Lá? Lá. Nossa. Isso. E como foi essa tua vida na França? Quanto tempo você ficou lá? 4 anos, de 86 a 90. Pô, que legal. Sem voltar. É? Então, as condições econômicas eram claudicantes. Num determinado momento eu tive bolsa. Lá? Aqui, daqui. Daqui. Mas era bagunçado aqui. Enfim, vamos dizer, era mais bagunçado aqui, né? E aí me tomaram a bolsa do nada. Houve um problema e tal, e pimba, né? E aí então eu fui tentar me virar para terminar o que eu estava fazendo. E uma das coisas que eu fiz foi cantar no metrô. É mesmo? Mas não é que eu me tornei um profissional da coisa. Eu aproveitava o período de transporte para a universidade e eu cantava 3 vezes na ida e 3 vezes na volta. Eu trocava de vagão, sabe? Sim. Então, eu morava na Cité Universitaire, onde a cidade universitária em Paris é o lugar onde ficam os alojamentos, não é o lugar onde ficam as escolas. Certo. E eu morava na Casa do Brasil. E aí então eu pegava o RR, que é o trem, e eu descia em Denfert-Rochereau. Aí eu cantava uma vez da Cité até Denfert. Cantava o quê? Cantava o trem das 11. Aí eu cantava outra vez de Denfert até Port-Royal. Aí eu trocava de vagão e cantava outra vez de Port-Royal até Luxemburgo. Aí eu descia. E era uma média de 10 francos por cantada. Não tinha euro. A boina? Eu passava a boina. Muitas vezes, muitas vezes. E tinha muita gente que me dava um franco todo dia. Assim, eu ia no mesmo dia. Senhoras que vinham da periferia sul, o que não é necessariamente pobre na França, a periferia é apenas que não moravam em cidades outras que vinham pelo trem e tal, e eram pessoas que, não sei se era pena, né, compaixão, né, ou alguma simpatia e tal. O certo é que davam um franco e tal, e eu acabava juntando 30 francos na ida, 30 francos na volta, em média. Considerando que a refeição no restaurante universitário custava R$ 9,90, então eu gastava uma cantada para almoçar, uma cantada para jantar e, eventualmente, uma cantada para um lanche e o café da manhã e tal. Então, metade do percurso era para comer. E a outra metade eu juntava para pagar o quarto na Casa do Brasil. E assim eu fiquei. E aí você foi levando até o final? Eu fui levando, Eu me lembro até o último dia eu defendi. Cantando no gogó sem acompanhamento? Sem nada. Capela. Nossa. Capela. Em francês. Em francês ainda? Em francês. O trem das 11? O trem das 11. Como seria o trem das 11? Como seria? Bom, vamos lá. Nós estamos aqui em 2022, portanto nós estamos aí perto dos 40 anos que isso era feito, tá certo? Então a gente tá no espaço de 40 anos, vamos tentar lembrar disso. Não, e assim, eu era mais cara de pau naquela época do que eu sou hoje, e não é nem cara de pau, acho que essa permaneceu a mesma. Mas quando a necessidade existe, você canta o que for preciso, né? Não tem erro. Com afinação ou sem afinação? Nossa, e gozado, porque tudo começou com uma aposta. Ah, é? Eu tinha um amigo meu de Maringá, que fazia doutorado também. Aí nós estávamos vendo um cara cantar. Ele pegou e falou, puta, deve ser foda cantar assim no metrô. Precisa ter culhão, né? Aí eu peguei e falei, eu não acho não, cara. Não acho não. Aí ele pegou e falou, puta, duvido. Falei, se tiver valendo alguma coisa, eu... Ele falou, nossa, tá valendo. Eu me lembro que ele era muito bem de vida e a família dele era dona de uma fábrica de colchões.
muito bem de vida e tal. Ele falou, sei lá, tá valendo 100 francos. Nossa, pra ele não era nada. Pra mim, era, assim, o almoço da semana. Falei, velho, por 100 francos eu canto e danço. E ainda dança. Aí eu falei, eu canto, você recolhe a grana. Ah, aí tá. E aí, eu... na primeira vez, traduzi na raça ali na hora. Foi Nunca pensando tinha. E fui traduzir. E aí eu peguei isso, melhorei um tiquinho e virou. Tua música. Ficava assim, mais ou menos. Peço desculpa a quem estiver nos vendo, porque isso aqui é uma violência à arte. Bom, mas ficava assim. Je ne peux pas rester encore une minute avec toi. Je regrette amour, mais je ne peux pas. J'habite à Jassanan. Si je rate le train qui part maintenant à 11h, seulement demain matin. Et en plus de ça, ma femme, il y a d'autres choses. Ma mère ne s'endort avant que je arrive. Je suis fils unique. J'ai ma maison à soigner. Je ne peux pas rester. Cara, fica muito bom em francês, meu! Clóvis, fica bom demais. É por isso que você ganhava dinheiro. Era muito legal, porque, bom, enfim, na época você vai cantando todo dia, acaba ficando um pouco mais afinado, um pouco melhor. E quando eu falava Jabita, Jassanã, eu via as pessoas olhando né, no mapa. Onde fica essa porra, velho? Jassanã? Né? Não, e tem até uma sonoridade afrancesada, né? Jassanã. Jassanã. Quantas e quantas pessoas... Excusez-moi, monsieur... Jassanã, se trouve où là? Non, c'est Sao Paulo, ça s'appelle. C'est un quartier de la région nord de Sao Paulo. Ah, Sao Paulo, oui, au Brésil. Oh, au Brésil? Ah, bah vous êtes brésilien. E aí, olhava pra mim, brasileiro, Jassanã, São Paulo. Que palhaço, velho. Como que esse cara... E as pessoas olhavam pra mim, não sei se olhavam pra mim e achavam que eu tava com mala de livro, de coisa. Não tinha o menor estereótipo de um cantor de metrô pela... Sei lá, pela... né? Não é um cara que tava lá vivendo... Não era, você canta aqui por quê? Velho, necessidade. Eu tô aqui porque tomaram a minha bolsa e agora é o que temos pra hoje. E aí, nossa, acabei fazendo muita amizade e muitas vezes eu vejo as pessoas criticando muito os parisienses, né? Porque de fato às vezes eles são rudes, eles são agressivos, mas o que eu te diria é que todas essas generalizações são absurdas, né? Eu encontrei tanta gente generosa. Eu tive 2 vezes lá, eu não vi isso, viu? Não, mas costuma-se dizer, né? Eu acho que é o pessoal que tenta falar inglês com eles, porque se você tenta falar a língua deles, mesmo errado, eles são super simpáticos. Mas olha, eu encontrei gente que realmente se incomodou com a minha... Né? Peraí, cara, você tá com dificuldade? Eu falei, bom, com dificuldade... com dificuldade desde que nasci, mas agora eu tenho um problema que no Brasil eu não tinha, que é um problema de ter que, digamos, resolver a conta do almoço de hoje, né? Então, isso por conta da vida com os meus pais, eu não tinha esse problema, agora eu tenho, mas nada que a gente não consiga, mas assim, as pessoas realmente interessadas em saber o que tinha acontecido, por que aquilo estava daquele jeito e tal. Então eu sou muito grato a muita gente que se preocupou, se interessou, quis saber da minha história, e as pessoas que com o seu franquinho, um franco era uma insignificância de euro, né? Quer dizer, faz muito tempo essa coisa toda, mas com o seu franquinho permitiram que eu ficasse pelo menos 2 anos estudando, conseguisse o que eu fui fazer lá,
É claro que, bom, depois esse doutorado mesmo, ele ficou para mim, né? Eu acabei fazendo um outro doutorado em comunicação, que eu acabei fazendo carreira em faculdade de comunicação, mas foi obtida uma meta graças, eu diria, à solidariedade, à generosidade de pessoas que nunca tinham me visto e que entenderam que ali tinha alguém se esforçando para conseguir alguma coisa, né? Eu tenho uma grande gratidão e muita saudade desse tempo também. Imagino que sim, né? Um pouco de orgulho até de ter tido essa iniciativa, né? De inventar essa música em francês, de um compositor italiano, mas conhecido por ser da minha cidade, né? Então tudo era legal naquele episódio, era uma tendência mesmo, um hábito para alcançar um desejo, né? Que era o desejo de concluir o meu estudo lá. E o hábito era até mais do que isso, né? Era quase uma sobrevivência, né? Era.